Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vindo não só a essa casa, mas bem-vindo também ao caminho do autoconhecimento que o guia nos transmite. O guia é um ser que se apresentou para Eva Pierracos e através dela todo um trabalho foi sendo desenvolvido. Ele foi trazendo cada semana nas reuniões, ele apresentava um tema a respeito do autoconhecimento e da espiritualidade. Todas essas palestras foram reunidas e esse trabalho hoje é uma referência que começou lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil pelas mãos de Aida Pustnik, que é uma querida que teve essa missão de trazer para cá essa árvore, esse trabalho maravilhoso. E aqui no Brasil tudo floresce, tudo que é da espiritualidade ganha aqui um poder, ganha aqui uma força, e nós já somos o país no mundo que tem maior representação em termos numéricos, de grupos, de trabalho, de formação. Aqui essas coisas florescem. O Espiritismo tem um dito que fala: Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E às vezes algumas pessoas falam: mas meu Deus, com essa zona, nesse caos, como é que pode ser? Mas é justamente nesse caos que a gente é chamado a poder exercer, né, o que a gente aprende, o que a gente vem assimilando há vidas a respeito do Evangelho, do Cristo, desse trabalho que nós estamos sendo convocados de colaborar com a construção de uma nova era. Essa é a essência do trabalho do guia: nos preparar, nos libertar das prisões, do ego, do orgulho, e nos preparar para uma nova era, que ela nasce dentro de nós. Para alguns essa nova era já começou, e essas pessoas já são capazes de viver num estado de contentamento com o simples, de contentamento sendo quem são. São pessoas que já se despojaram da arrogância, do orgulho, da vaidade. Então elas já vivem numa nova era. E outros estão trabalhando. Em alguns aspectos isso já é possível, em outros a gente ainda se vê tolhido, preso, fechado, né, em eras escuras. Mas esse é o destino de todos nós, esse é o destino de toda a humanidade: a liberdade, a libertação. E enquanto todos não passarem por essa transformação, não vão descansar os seres da luz. Eles não descansam, eles não vão desistir de nós. Mesmo que a gente desista, eles estão ali, cuidando, olhando, esperando. E às vezes essa espera é regada de sofrimentos que são necessários para que possam despertar em nós a vontade de crescer, a vontade de dar um passo diferente. E nessa hora então, a intervenção espiritual, a ajuda espiritual, a graça divina, ela tem acesso no nosso coração. Porque por muito tempo nós caminhamos sem dar acesso a essa voz divina. Nossa xícara estava muito cheia de ocupações, de deveres, cheias de outras prioridades, cheios de ambições.
E ambições, a gente pensa em financeiro, mas não é só ambições do ego, da gente ser importante, da gente ser melhor. Existem ambições espirituais, ambições de ter poderes espirituais, ambições de estar resolvido antes da hora, de ser perfeito. Tudo isso vem do orgulho. Por melhor que sejam às vezes as intenções, quando elas são motivadas pelo orgulho, né, de querer atropelar o tempo, de querer estar na frente, de querer estar acima do que se é, nessa hora nós estamos infringindo leis divinas. Porque nós estamos onde estamos não é à toa. Tem uma história, e tudo isso que a gente está vivendo, seja as venturas, as coisas boas, ou sejam as dificuldades, elas vêm movidas por histórias do nosso passado, de passos que a gente já deu e já conquistou, e também de erros e enganos que refletem hoje na nossa forma de ver, nas nossas dificuldades em nos relacionarmos. O tema de hoje diz: os eclipsadores de Deus. E aqui a gente traz essa imagem, que ela representa essa ideia de que por mais que o eclipse se faça, por mais que a sombra apareça, o sol, ele não deixa de brilhar. Esse ser divino em nós, ele não se apaga. Ele é sempre brilho, ele é incorruptível. Nós somos essa centelha. O divino está em nós. E esse divino vibra por todos nós, dentro e fora. Como a nova era se anuncia aqui dentro, a nova era também vem sendo preparada para a humanidade. Talvez nós não vamos ver isso nessa encarnação. A gente pode colocar aí algumas poucas centenas de anos para frente, 300, 400 anos, nós vamos começar a ter outros parâmetros de relacionamento humano. Essa, vem toda a profecia dos evangelhos, do espiritismo e do guia. São várias vozes diferentes falando a mesma coisa. Vai mudar, vai mudar. São ciclos. Já aconteceu isso em outros planetas e vai acontecer aqui. São ciclos. A sombra não vai resistir. Ela não vai sustentar, vai cair. Sustentou e regeu durante muito tempo, durante milênios. Foi a sombra que dominou o mundo. E foi por isso que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Nesse mundo eu não sou rei. Nesse mundo eu não sou reverenciado. Nesse mundo eu não sou respeitado. Os poderosos desse mundo não reconhecem a força da luz. E por isso ele foi expulso desse mundo. Porque ele era uma ameaça para esse mundo. Mas antes de ter sido expulso, ele foi tentado de todas as formas para que ele pudesse ser comparsa, para que ele pudesse ser parceiro. Tentaram de todas as formas aliciá-lo. Se junte a nós e nós te daremos tudo, todo o poder e toda a glória do mundo, e todos se curvarão a ti. Que tal? E ele diz: não me interessa. Nada desse mundo me interessa. Eu já tenho aqui dentro o reino e eu só sirvo a um Senhor. Essa foi, repetidas vezes, a afirmação dele em várias situações para que ele pudesse levar até o fim essa mensagem que foi levada viva pela carne, pelo corpo dele, até as últimas consequências. Ele se manteve fiel a essa verdade, de que o meu reino é o reino interno, é o reino do Espírito.
E é esse reino que nós estamos sendo convidados. Algumas palavras ficaram obscuras, algumas palavras ficaram difíceis de interpretação, muitas eram ditas como metáforas. E durante milênios a gente vem se debatendo diante das Escrituras para compreender. E aos poucos vem vindo outras vozes para nos ajudar a ter mais clareza. E essas vozes vieram principalmente pelos Espíritos. Eles viram que precisavam, os encarnados não estavam acessando algumas dimensões, e vieram na França com o Espiritismo, que também depois veio para o Brasil, e aqui no Brasil ele aflorou, e o Espiritismo é no Brasil também. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Tudo isso não é à toa, gente. Tudo isso fazem parte de um projeto, de uma proposta que a gente não tem muita noção. E essas vozes disseram mais sobre o Cristo, de outra forma, com outra linguagem, para que a gente pudesse compreender de uma forma mais profunda. E aqui vem o guia a continuar essa tarefa, e a nos ajudar a compreender aqui no nosso coração, aonde que a gente nega o Cristo e aonde que a gente se entrega a Ele. E o benefício que é quando a gente consegue se entregar e a nossa alma toda vibra junto, se abastece numa paz e num amor. E o tormento que é quando a gente vira as costas para essas leis espirituais e para essa força amorosa que Ele representa. Nos momentos então que a gente dá voz ao orgulho, aos medos, a gente eclipsa, a gente obscurece a luz divina em nós. Os eclipsadores de Deus são os nossos medos, são as nossas culpas. E principalmente nessa palestra ele vai falar de uma palavra que a gente trouxe nesse exercício, que é a vergonha. Ele vai dizer então que existe uma vergonha que é positiva e uma vergonha que é negativa. O guia gosta muito de transitar nas polaridades dessas palavras, porque elas dão margens a interpretações diferentes. A gente dá conotação diferente para elas. Então ele explora a conotação positiva e a negativa da vergonha. E cada conceito novo que ele dá, às vezes ele está falando das mesmas coisas, mas quando ele usa uma palavra diferente, ele nos ajuda a ver de uma outra forma, um outro ângulo daquela questão em nós. Porque tudo isso só pode ser transformado se puder ser assumido por nós. Eu não vou transformar esse eclipse, eu não vou conseguir diluir essa sombra se eu estiver inconsciente dela. Então todo o trabalho dele é mostrar para nós a sombra que obscurece o sol divino. Porque quando eu olho com a luz da consciência, ela não aguenta. Ela se rende. Ela se dissolve. E aquilo que a gente até julgava como negativo, essa sombra e essas características difíceis, às vezes a gente vai encontrar que depois de tomar muita consciência e perceber exatamente o que significa aquilo, nós vamos encontrar por trás do que era algo vergonhoso e aversivo, nós podemos encontrar um amor distorcido, mas era um amor. Qualidades que foram distorcidas e se transformaram em grandes dificuldades. Muito bem, essa palestra que eu trago hoje, ela tem como referência e está inspirada na palestra número 31, que chama Vergonha. Essas palestras elas são encontradas na íntegra, escritas, nos sites
do patchwork. Tem patchwork Minas Gerais, patchwork Bahia, patchwork Brasil, e lá essas palestras são acessíveis. E a gente tem feito um trabalho de gravar o áudio delas. Elas são lidas na íntegra e a gente está postando os áudios delas no canal do YouTube que chama Patchwork MG. A primeira coisa que ele diz nessa palestra é o seguinte: que às vezes a gente fala muito de busca espiritual, mas nós não temos clareza do que é o verdadeiro alimento para a nossa busca espiritual. Aí a gente pode achar que é fazer uma atividade, fazer outra, fazer meditação, e ele fala, tudo isso, se for feito da forma correta, ajuda. Mas nada disso vai ajudar de verdade se não tiver uma coisa. A mais importante, a que mais vai nutrir o nosso espírito nesse caminho, que é o nosso autodesenvolvimento. Seu eu mais íntimo, sua chama divina, está constantemente clamando por isso. E vocês, seu ser consciente, recusam esse alimento com tanta frequência. Muitas vezes a gente acaba procurando casas espíritas, procurando trabalhos voluntários, procurando igrejas, procurando meditações, às vezes para fugir de nós. Até meditações, não é para voltar para... mas eu volto, dependendo da forma e da motivação, ela pode ser uma fuga também. Aí toda vez que vier à tona uma parte desagradável, eu vou começar a respirar e mudo a atenção. E eu uso das técnicas de meditação para poder evitar o encontro comigo. A verdadeira meditação, se ela estiver aliada ao processo de desenvolvimento, é um estado de abertura plena para tudo. Para a luz que nós somos e para as distorções que ainda precisam ser dissolvidas, que ainda precisam ser clareadas para serem transformadas. Chuva. E esse alimento a gente recusa muito, porque esse alimento ele tem um preço, ele é constrangedor. Muitas vezes ele é constrangedor. Vai nos levar a um alívio, compensa, mas nesse processo de alívio ele tem esse preço, que é nos expor a situações que em alguns momentos são vergonhosas, são dolorosas, são constrangedoras. Por exemplo, um amigo me dizendo que ele estava dando aula numa escola, que ele estava odiando essa escola. Mas ele é uma pessoa muito responsável. Ele é uma pessoa muito competente, né? O problema dele é um perfeccionismo enorme. Então ele é muito bom no que ele faz e muito responsável, pontual, material de altíssimo nível. Mas a escola não estava legal, a escola não estava correspondendo, a escola displicente, os alunos displicentes, né? E às vezes é ruim, você chega com entusiasmo, né? Imagina, você vem com todo entusiasmo para poder dar uma aula e de repente todo mundo no celular, é desmotivador demais, né? Isso uma vez, duas vezes, aí você vai falar com a direção também,
a direção no celular, né? E aí você vai ficando com aquela impotência. E ele foi desenvolvendo então um desgosto. Mas ele continuou mantendo o compromisso com toda a responsabilidade. E aí chegou no final do ano, ele ficou surpreso que a direção convidou ele para sair. E aí ele falou, uai, mas estranho, porque eu me portei aqui com toda a excelência, eu fiz tudo certo, responsável. Mas ele se lembrou o quanto ele é transparente. Como que algumas pessoas chegam para ele e falam, hoje você não está legal. Tem gente que é assim, tem sempre a mesma cara. Mas tem outras pessoas que elas são muito transparentes. E aí a gente começou a considerar que ele não tinha percebido, mas o tempo todo ele estava olhando com desprezo para tudo ali. Só que ser desprezível, né, ter um olhar de desprezo, é algo que não é aceitável, não é algo agradável para ele poder aceitar. Então, é uma vergonha, é um constrangimento, mas é a verdade. Quando ele pode assumir isso, tudo começa a ter mais sentido. E às vezes a gente não entende, porque não é porque a gente não falou nada que nós não estamos passando uma mensagem. Ou, às vezes eu até falo, né, uma coisa, faço uma observação. Essa semana uma pessoa falou, eu fiz uma pontuação num grupo de estudo com uma pessoa, e ele falou assim, você está me cobrando. Eu falei, não estou, só estou fazendo uma pontuação. E ele respondeu aquela pontuação irritado. E eu fiquei irritado com a irritação dele. Deu ruim, deu problema. Isso a gente chama aqui de reação emocional. Aí depois, quem está no caminho de desenvolvimento não é aquele que não cai, não é aquele que não tem defeito, não é aquele que não tem problema, mas é aquele que faz de todos esses momentos uma oportunidade para se ver. Eu não sei o que ele fez com isso, mas eu comecei a ver e perceber o que realmente me motivou, o que realmente despertou em mim. E eu vi que realmente, na hora de fazer aquela pontuação, por trás das palavras, não havia nada nas palavras que pudesse ser condenável. Foram bonitinhas. Mas a energia por trás era de uma cobrança. Eu estava incomodado e veio com um tom que ele respondeu com agressividade. Percebe? Então, me dar conta disso, que eu estava sim cobrando, que eu estava sim tendo ali uma reação emocional, me dá condição de explorar isso melhor. Me dá condição de puxar o que está por trás disso, o que é que ele representou. E nós vamos puxando e vamos ver aonde é que essa distorção está fundamentada aqui. Esse aprofundamento não é uma coisa simples, imediata, dá trabalho. Quem é que quer ter esse trabalho? Quem é que está disposto a investir seu tempo nessa jornada, nesses questionamentos e nesse acolhimento daquilo que é desagradável? Mas no momento que é possível, a gente acolhe e recebe isso, fala, puxa, eu acho que isso tem a ver com minha mãe. Se não é a mãe, gente, costuma ser o pai. Varia os dois, sabe? Mas é sempre, um dos dois. A chance é enorme de estar essas questões, que a gente trabalha, mas está sempre ali. Não é à toa que a psicanálise trouxe isso,
como uma fonte de um caminho de transformação, que Bert Hellinger traz isso, que não dá para a gente poder ficar em paz na vida sem que a gente esteja em paz com os nossos pais, sem que a gente tome os nossos pais. E se tomar significa, né, concordar, respeitá-los profundamente no meu coração. Respeitá-los significa não julgar e não exigir deles que eles sejam melhores para mim. É arrogância. Bert Hellinger nos fala, isso é a arrogância da criança, querer exigir que os nossos pais sejam mais para mim. É um desrespeito profundo, que fere algumas leis, algumas ordens do amor e que tem consequências. Enfim, esses são alguns exemplos de quanto pode ser constrangedor e vergonhoso lidar com esses aspectos. Mas toda vez que vier essa vergonha que nos condena pelas nossas dificuldades, o que está por trás disso é sempre orgulho. Enquanto tem exigências, tem orgulho. Seja exigências conosco, de perfeição, ou seja exigências com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, parceiros, com os presidentes. Não que eu tenha que concordar com tudo, mas essa exigência, ela vai estar sempre sendo um sinal de orgulho. E ele vai te explicar isso melhor. Por quê? Perdi minha sequência, gente, que coisa. Vou ter que encontrar outros caminhos aqui. Ele diz assim: enquanto ficarem tristes, amargos, desafiadores ou desarmônicos, ao se deparar com os seus defeitos, é porque vocês ainda não se aceitam como são. Então, essa é a vergonha negativa. Essa é a vergonha que nos atrapalha. Que ela é toda essa reação emocional que vem quando eu me deparo com uma dificuldade. Quando eu me torno amargo, quando eu me torno triste. Tem algumas pessoas que a gente desvela, né, no consultório junto, a gente vai conversando, de repente se apresenta, olha aí, tá vendo que no fundo, né, você estava manipulando essa situação, tá vendo que no fundo você não queria, mas você acabou julgando a culpa? Quando eu me deparo então com essa minha perversidade, com essa minha capacidade de manipulação, com esse orgulho, ou com a minha insegurança, veja, cada um que viu a placa lá, né, viu algum desses atributos, cada um sabe onde é que é difícil lidar. E quando isso aparece, se eu brigo com isso, é sinal de que esse orgulho está ainda ativo e me impedindo de aceitar como eu sou. E essa é a briga, e essa é a vergonha que ele diz, esse é o principal impedimento para que vocês possam estar bem. Ele faz uma analogia que eu gostei demais. Ele falou assim, às vezes, com outras palavras, tá? Ele diz assim, às vezes tem uma pessoa que está do seu lado e ela tem muito mais imperfeições do que você. Ela tem muito mais dificuldades, ela é uma pessoa muito mais problemática, mas ela vive muito mais em paz. Ela vive muito melhor do que você. Porque ela lida melhor com a imperfeição dela.
E às vezes é uma pessoa que tem muitas virtudes, mas tem alguns traços que ele não aceita. E nessa rigidez de não aceitar, nessa vergonha de ser inferior, de ser imaturo em alguns pontos, ele passa a desenvolver então uma guerra interna que a vida dele vira um inferno. Com tudo, com um monte de potencial para ser ótimo. Então o que o guia fala é o seguinte, gente, não se engane. Vou trazer para vocês algo que não tem ponto final. Vocês, todos vocês, têm eu inferior. Ponto final. Não é às vezes. Não, todos vocês têm isso. E que ele chama de eu inferior. Essa parte imatura. Essa parte não desenvolvida. Essa parte que ainda faz conexão com as sombras. Pelo orgulho, pelo medo, né, pela obstinação de querer impor a minha vontade, que eu acho que a minha vontade é a melhor, que ela está certa, que ela tem que ser prevalecida. Né? Esses são os principais eclipsadores, que ele resume isso como eu inferior. Essa imaturidade espiritual. Em alguns aspectos nós somos desenvolvidos, mas em outros não. E como que a gente lida com esses aspectos em que a gente não é desenvolvido? Que todos nós temos. Por mais que você idealize alguém, você já deve ter vivido a experiência de idealizar alguém, de falar, nossa, fulano. Aí quando você vai chegando perto, você vai vendo, ó, é gente, tem medo, tem insegurança, é arrogante às vezes, se acha isso, tem concepções equivocadas, tem limitações enormes. Como que a gente lida com isso? Agradável não vai ser. Essas pessoas que eu falo assim, que vivem melhor porque lidam melhor, não é porque elas sorriem diante das dificuldades delas. É só porque elas não se jogam no lixo, porque elas não se espancam, porque elas não se demitem, porque elas não se desesperam diante dessas dificuldades e dessas imaturidades. E aí então ele começa a falar da verdadeira, da vergonha positiva, né? A dimensão construtiva de se envergonhar. Ele diz assim, é impossível que a gente cresça, que a gente se desenvolva sem que a gente sinta essa vergonha positiva. Essa vergonha positiva tem um outro nome, que é arrependimento. E a vergonha negativa tem um outro nome, que é culpa. A gente se culpa por coisas absurdas, baseadas nessa vergonha equivocada. A gente se culpa por não sermos perfeitos. Emocionalmente, a gente ainda quer ser perfeito. Racionalmente, nós temos clareza que nós não somos. Então, grande parte dessa culpa vem se eu estou brigando com a minha dificuldade, se eu estou me chicoteando diante dos meus limites, é porque eu estou me exigindo perfeição, que eu estou me exigindo ser alguém que eu não sou. Então ele fala, enquanto vocês não descerem desse lugar que vocês se colocaram, desse pedestal que vocês se colocaram, de achar que vocês são mais do que vocês são, enquanto vocês não descerem desse lugar, não há progresso. E o arrependimento, que seria a vergonha saudável, é aquela que te constrange. Né? Na hora lá eu me exaltei, falei, tive a reação emocional, mas depois aquilo ali me fez mal, sabe? Porque eu gosto dele, mas naquele momento ali eu fiquei irritado, mas me fez mal. Esse mal-estar
essa vergonha, esse constrangimento, esse arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele já é transformador. Porque a partir dele é que eu posso fazer um movimento de transformação. Então eu cheguei até ele e disse: cara, eu vi a sua dificuldade e eu vi a minha dificuldade. A sua dificuldade despertou algo em mim que foi negativo, e a minha dificuldade despertou algo em você que foi negativo. Eu estou aberto para que a gente possa conversar sobre isso e que a gente possa crescer em cima disso. Porque esse é só um aspecto da nossa relação. Isso não é tudo. Mas nesse aspecto é difícil para mim lidar com você nesse aspecto, e nesse aspecto é difícil para você lidar comigo, no meu aspecto aqui. Foi o convite que eu fiz. É difícil, algumas pessoas aceitam, e aí a gente começa a conversar, e daí os dois crescem e a amizade se fortalece. E às vezes é insuportável. Nós entramos em defesa. E nessas defesas, geralmente, duas reações são básicas. Ou eu ataco e aponto para o outro e começo a chamar ele, né, de monstro, e ele é horrível, ele não podia ter feito isso comigo. Que absurdo, você acredita que ele me falou isso? Que absurdo, ele não podia falar isso comigo. Percebe a voz do orgulho? E da não aceitação da limitação do outro, da não aceitação da realidade. A vergonha e esse orgulho, ele vem sempre negar a realidade. E a outra reação, se não for de ataque, ela é de defesa e de fechamento. Então eu não ataco, eu não falo nada, mas me fecho e saio de cena. E é uma outra forma também de ferir, que eu digo: você não vai ter nada meu mais. Eu te abandono. Eu viro as costas para você. Você não me merece mais. Você vai sentir minha falta. Você vai se sentir culpado pelo que você fez comigo. E esse aqui é o discurso das vítimas, que às vezes chegam até a se prejudicar e até a se matar. Muitas pessoas cometem autoextermínio para punir alguém, para serem vistas. Um apelo desesperado, totalmente distorcido. Olhem para mim. Já que você não olha, então agora você vai ir. Tudo isso são defesas, né, que nos impedem de estar lidando com aquela situação, porque foi insuportável. Mas quando é possível, cada um expõe sua dificuldade, e aí ele fala, aí vocês começam a entrar na relação da fraternidade. A relação da fraternidade que a gente desenvolve, ela é a relação onde a gente não se coloca acima de ninguém, nem abaixo. Mas eu me revelo como eu sou, do lugar que eu estou agora. Isso é tão humano, isso é tão legítimo, que quando isso acontece, a gente se irmana e a gente se fortalece como irmãos. Por isso que firma a lei da fraternidade. E aí ele fala, é muito importante para que esse processo de transformação aconteça, que a gente tenha com quem falar sobre as nossas negatividades, falar sobre as nossas dificuldades. Se você fica com todas as suas dificuldades calado, preso, só para você, você perde a noção de proporção delas. É o que ele diz. Tem umas dificuldades que são muito, que elas estão acabando com a sua vida e você nem percebe. Se você fala com alguém, a pessoa, rapaz, você não está vendo o que você está fazendo? Você está acabando com a sua vida? Você não está vendo? E a pessoa não estava vendo. Ou às vezes você está fazendo uma tempestade enorme com uma coisa que também está desproporcional, e ali conversando, olha, calma, olha aqui, é só isso. Quando eu sou escutado por alguém que não me julga,
que só me acolhe, que me compreende e que me ajuda a ver o que eu não estou vendo, nesse momento uma transformação acontece. De forma que às vezes não é possível acontecer sozinho. A gente só é humano porque a gente está em interação, porque a gente está se relacionando. E isso é necessário. Ele fala inclusive que não é muito bom que a gente não tenha dificuldades e defeitos, porque isso faria com que a gente ficasse se sentindo demais. Veja, quando a gente começa a julgar demais, rapidinho você paga uma língua, não é? Começa a julgar demais, começa a falar, que absurdo, que absurdo. Rapidinho você tropeça ali. É a vida te mostrando, olha, né? É o que o Cristo fez. Todo mundo com pedra na mão para poder matar a mulher adúltera. E ele fez todo mundo olhar para si. Quem é que não adultera de alguma forma? Quem é que não se desvia de algum jeito? Quem é aqui que é perfeito para poder julgar o outro? Aí eles foram julgando as pedrinhas, deixando de lado. E ele tinha autoridade para falar isso. Porque ele também não julgava. Então, a gente paga essas línguas para a gente aprender a ser mais humilde. E é importante que a gente tenha essas dificuldades porque elas nos humanizam. Muitas vezes, se a gente estiver tudo bem, a gente vai achando que é fácil. Aí quando a pessoa vê a pessoa patinando e caindo, fala, meu Deus, está caindo por causa disso. Aí quando você se vê em queda, você também é capaz de dizer, realmente tem coisa que não é fácil. Você se torna mais empático. O sofrimento nos ajuda a ser mais empático, a ser mais sensível com a dor do outro. Nos torna mais humildes. Sabe que dói. Quando alguém vem te falar do desespero, se você já está calejado com as suas dores, se você já foi capaz de acolher as suas dores, você também vai ser capaz de acolher a dor do outro. E você vai poder, eu estou percebendo que não está fácil para você. Mesmo que para mim pareça aquele aspecto. Porque eu sei que tem aspectos para mim que são difíceis. Que tem momentos que a gente não está vendo. Tem hora que a gente está andando no carro, né? Eu gosto desse exemplo, e nós temos pontos cegos. Todo carro tem um ponto cego. Pode pôr um retrovisor grande lá, mas tem uma parte que você não vê. O motoca passando assim, não, nem vi esse motoca. Quase que eu atropelei o motoca, eu nem vi, não passou no retrovisor. Ponto cego. Aqui tem muitos pontos cegos aqui, gente, ligados ao orgulho. Eu acho que eu estou fazendo um questionamento legítimo quando eu vejo. O que você quer com isso? Eu quero só me rebelar. Quero só aprovação. Tem muitos pontos cegos de vaidade, de insegurança. A pessoa fala, não fui não, porque eu não estava afim de ir. Não estava afim, não. Você estava com medo. Você estava inseguro. Não estava afim? Me deu uma preguiça. Não. É ponto cego. Que às vezes a gente tem preguiça mesmo de ver. Mas quando a gente começa a ver, eles vão aparecendo, vão se revelando. A gente vai vendo os motoca passando assim, ó. Agora vi um motoca. E esse motoca, essa dificuldade aí, vou pegar. Eu vou ficar de olho nela, porque ela vai se repetindo. A vida tem esse mecanismo sábio, divino, de nos impulsionar para o caminho da transformação. Sabe qual é? Ela vai batendo nos nossos pontos fracos. Vai batendo por amor. O que vai doendo em nós é tudo aquilo que a gente precisa ver, que são as partes que estão bloqueadas, que precisam ser vistas para serem transformadas, para que a gente possa assim viver cada vez mais plenos. Então, quando eu sou capaz de dizer eu sinto muito, esse é o arrependimento saudável. E aí eu fui capaz de dizer nesse momento, em outros talvez não, mas nesse momento, quando eu disse eu sinto muito, ali eu estou me liberando da culpa. Porque é verdade. Aí o guia fala assim, olha, se você verdadeiramente se arrepender, você não precisa mais pagar. Você está liberado da culpa.
Mas geralmente a gente prefere e acaba buscando caminhos onde a gente vai buscar situações de punição, situações que a vida vai trazer, né, dificuldades, para a gente poder se haver com o que ainda não foi possível aceitar. É profundamente transformador a gente poder sinceramente se arrepender. Mas para isso eu preciso aceitar que eu errei, que eu não estou dando conta, que está difícil, que eu não sou capaz. Outra pessoa me dizendo, olha, meus negócios estão péssimos, mas eu não consigo me organizar. Eu não consigo ir lá fazer o balanço de caixa para fazer uma programação. Toda vez que eu vou pegar o balanço, eu tenho uma preguiça, mas me dá um sono, que eu acabo deixando aquilo de lado. E a gente foi vendo que sono é esse, o que está acontecendo, por que é tão difícil, o que tem ali que você não quer ver, o que tem ali que eu não quero aceitar. Qual é a verdade? Eu estou quebrado. Mas eu não quero aceitar isso. Então eu ainda estou vivendo, nadando na onda de um cheque especial e me colocando acima do que eu sou. Isso financeiramente, pode ser espiritualmente, profissionalmente, afetivamente. Essa é a nossa maior ruína. Essa é o que vai gerar mais sofrimento. Toda vez que eu estiver me projetando, né, sustentando uma imagem de um ser superior ao que eu sou, nesse momento eu vou estar lá no fundo tendo uma impressão que eu sou um picareta, que eu sou uma farsa. Vocês já sentiram isso? Isso é uma farsa. É horrível. Ou seja, eu não vou me sentir seguro. Eu não vou me sentir seguro, eu não vou me sentir livre, eu não vou me sentir leve. Por quê? Porque no fundo eu estou me apoiando numa ilusão. Como é que eu posso sentir uma segurança real e verdadeira apoiado numa mentira? Que eu sei que é uma mentira. Ele ainda chegou e falou, eu estou até vendo um outro negócio. Eu falei, o que? Você está querendo fazer um outro investimento? Jura? Sendo que aqui está tudo ruim. Aí ele começou a ver o quanto que a preguiça, sabe, o que estava por trás, a vergonha de assumir que eu não sou isso que eu estou mostrando, isso que eu quero ser. E todo esse excesso, ele só se apresenta para poder tentar compensar uma imagem de inferioridade que a gente tem. É vergonhoso, às vezes, nos assumir com essa dor de nos sentirmos inferiores, de nos sentirmos inseguros. Isso é tão vergonhoso que às vezes a gente então passa a querer criar compensações. Mas se eu puder acolher essas dores, eu desarmo esse mecanismo. E aí eu posso então viver em cima da minha realidade, apoiado no que eu sou. E aí sim vai ter segurança, liberdade e espontaneidade. Não sou perfeito, não sou o melhor. Tenho dificuldades, eu sou capaz de errar. Eu estou aprendendo. Olha como é que isso vai deixando confortável. Quando você acha que tem que dar conta, fica uma pressão constante. Aí as horas que você não der, é a ruína. Essa é a queda do ser humano. Ele fala inclusive isso. Enquanto vocês não se aceitarem como são, enquanto vocês não descerem desse pedestal, vocês ainda não entraram de fato no caminho. Tem muita gente que acha que está no caminho, mas ele está ainda assim, beirando a porta.
Porque muito da energia que ele gasta ainda é para manter esse lugar de se sentir melhor. É só no momento em que a gente abre mão de querer estar num lugar mais alto, é que de fato, agora sim eu estou no caminho, agora eu estou em processo de transformação. Não é que eu estou perfeito, mas agora eu estou aberto para ser transformado. Agora as dificuldades que aparecem podem ser acolhidas. Agora sim eu vou fazer um bom uso de tudo aquilo que for revelado nos meus relacionamentos, na minha intimidade. Enquanto isso, enquanto eu ainda estiver cultivando esse orgulho de querer manter essa imagem de superioridade, eu ainda não estou no caminho. Ainda estou usando dos meus conhecimentos espíritas, estou usando dos meus conhecimentos das palestras do guia, para poder, tá me sentindo por cima do muro. Tem tanta coisa. Essa aqui deve ser legal. Quanto maior a falta de respeito próprio, mais importante se torna o fato de você ter respeito dos outros. E assim é que a gente cria esse eu máscara, né? De manter essa imagem. Quando a gente quer mostrar o que a gente não é e querer ser admirado pelos outros, é porque no fundo existe um desrespeito conosco. Nessa forma, então, a gente passa a ser impostor. Essa palavra que eu queria lembrar. Eu falei farsa. Aqui ele chama impostor. E aí ele então diz, o que nós precisamos fazer? Só mais um arremate nessa farsa, que essa farsa está sempre fundamentada nesse mecanismo que faz com que a gente se esconda de nós mesmos. Né? Quando eu deixo de assumir aquilo que eu percebo que é meu erro, que é a minha imaturidade. E isso às vezes não é fácil, mas assumir isso é extremamente transformador. E é isso que o Petwork faz, que eu acho que é maravilhoso, porque muitos caminhos religiosos, eles até falam disso. Está no Evangelho, essa ideia, está no Evangelho. Confessai seus desvios, para que assim você possa sentir o perdão de Deus. Está no Evangelho, ou seja, também está na igreja, está no Espiritismo, mas às vezes isso não é colocado em prática, não é enfatizado, às vezes não se sabe como. Isso está sendo explicado melhor. Mas essa é a ideia que está lá há milênios. Confessai, né? Se exponha, seja, não para qualquer um, tá, gente? Porque eu não vou expor uma dificuldade para quem eu sei que vai me julgar. Isso seria uma ingenuidade da minha parte. Eu vou buscar pessoas que sejam competentes para poder me compreender. Estou falando só de profissionais, não, porque tem muita gente que é profissional e não tem competência para não julgar, para compreender. E tem outras pessoas que têm isso naturalmente. Com essas pessoas que são capazes de compreender, é que eu vou me expor. E aqui o guia ele vem destrinchar isso de um jeito maravilhoso, porque ele diz assim: vocês só vão poder, de fato, estar entregues à luz se vocês forem capazes de abraçar a sua sombra. É extremamente psicológico, é extremamente junguiano, é extremamente transformador. Em outros locais e caminhos religiosos, nem sempre tem um vínculo tão claro com a psicologia. A beleza desse trabalho, para mim, é o vínculo que ele faz com a psicologia, para nos ajudar a ter clareza de como é que esse processo acontece. Como é, então, que eu me confesso, como que eu faço, com quem, como que eu posso me expor, o que eu preciso expor. Então ele diz, enquanto se escondem atrás de um muro de falsidade, vocês só podem sentir desprezo por si mesmos. Coloquei até uma bomba ali, porque é bombástico.
nós estivermos nos desprezando, é porque nós estamos nos escondendo em imagens falsas. Percebe? São pistas, são chaves que ele vai nos dando para que a gente se veja. De que forma que eu estou sendo falso? De que forma que eu estou querendo ser mais do que eu sou? O que eu estou querendo compensar quando eu faço isso? Que dor é essa que me faz querer achar que eu tenho que ser foda para ter valor? Que eu tenho que ser brilhante para ser amada? Que dor é essa que me impede de ser natural? E eu me lembro uma vez que a gente foi para um trabalho de grupo, onde os alunos tinham que apresentar um trabalho. E aí, todo mundo vendo, e o aluno foi apresentar o trabalho. Quando ele apresentou o trabalho, foi maravilhoso. Uma aluna, ela apresentou um trabalho, ficou todo mundo assim, ó. Ela acabou de apresentar o trabalho, e tinha uma banca de professores e um monte de alunos. Todo mundo olhou um para o outro, que é isso? A gente se levantou e de pé, todo mundo aplaudiu o aluno. Os professores ficaram ali, até que uma professora chegou e disse: eu senti inveja de você. Olha que expressão. Que difícil. Ela disse: olha, eu sei nem se eu falo isso, mas eu vou falar. Porque foi o que ela sentiu. Significa que ela é uma pessoa má? De jeito nenhum. Mas naquele momento ela sentiu. Ela viu a aluna dela brilhando de um jeito que talvez ela queria brilhar, ou talvez ela não queria que ela brilhasse tanto, porque se todos os meus alunos começassem a ser melhor que eu perdi a função, né? Vou me demitir. Enfim, todas essas questões que vêm. E ali, quando ela então confessa, quando a gente é capaz de admitir e de assumir, isso perde força, gente. Isso perde força. Então aqui ele nos diz o caminho para a gente poder encerrar. Tem mais mil coisas. Aqui a palavra que era essa aqui, em João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui então ele diz qual é o caminho para que a gente se transforme. Ele fala só mais uma coisa antes de entrar nisso, que esse aqui é o fechamento. Ele fala assim: olha, tem alguns defeitos e dificuldades que são constrangedoras, mas tem outras que elas são amáveis. Vocês também são capazes de amar alguns defeitos. Eu tenho um amigo que ele vem de uma família de espanhol, e os espanhóis têm fama, né, de bravo. Então é um defeito, ele era autoritário, mas ele sentia prazer quando ele era autoritário. Não era um defeito que ele tinha vergonha, não. Era um defeito que ele gostava, porque fazia ele sentir poderoso, fazia ele sentir pertencente à linhagem. Entendeu? E outros, às vezes, a gente se apaixona por alguns defeitos também. Então perceba quais defeitos que você pode estar apaixonado por eles, da vaidade, do orgulho. Perceba quais defeitos que você às vezes fica querendo que os outros te justifiquem, sejam gentis com você, te acolham nele, não para você mudar, mas para justificá-lo. Não, também faço isso por causa disso e daquilo. Falei assim com ele porque ele falou assim comigo, então o problema foi só ele e não eu. Como que a gente lida então com tudo isso? Como que a gente escuta? Aí ele diz assim: para transformar essas emoções do tipo errado no tipo certo de vergonha, basta sondar as emoções. Isso é um trabalho. Esse é todo o trabalho. É tudo que ele vai repetir. Vocês vão voltar aqui, se vocês quiserem voltar, ouvir a palestra. Eu vou falar a mesma coisa o tempo inteiro, de formas diferentes, mas é sempre isso. Porque não é porque eu entendi que é fácil, não é porque eu entendi
que eu vou dar conta de fazer. Tem alguns aspectos que eu dou conta, em alguns momentos que é mais fácil, em outros nós vamos desenvolver resistências e dificuldades enormes para poder escutar, sondar as próprias emoções. E eu vou sondando essas emoções. Ele está chamando aqui de emoções, mas se a gente trazer para a linguagem da psicologia experiencial, da psicologia de Gendre, ele também incluiria aqui, né, o guia usa muito pouco esse termo, sensações corporais, assim como emoções. Elas não estão claras, elas são vagas. Às vezes alguma coisa, eu estou emocionado, mas eu não sei o que é. Eu estou tenso, eu estou angustiado, tem uma emoção, mas eu não sei o que é. Mas eu sei que eu estou sentindo. E como que a gente sabe? O corpo ele denuncia, o corpo é honesto. A mente pode dizer, a mente ela sempre mente e pode ser muito desonesta e dizer, não, está tudo bem. Mas se você checar com o corpo, você vai ver que ele está tenso, que ele está pesado, que não está bem. E aí é esse o trabalho. Traduzir isso que está vago e confuso, traduzir isso em pensamentos claros e concisos. Quando eu consigo fazer essa tradução, eu estou tirando da sombra para a luz, da inconsciência para a consciência, do implícito para o explícito. E às vezes eu só vou estar conseguindo fazer isso se eu estiver falando com alguém. A gente usa um exercício de escrever, ajuda também, mas às vezes é diferente de falar para um grupo, né? Para um terapeuta, para um amigo. E assim, então, quando a gente traz isso à tona, a transformação vai acontecendo. Passo a passo, nós vamos transformando e abrindo caminhos para que essa liberdade do ser seja cada dia mais expressa em tudo que a gente fizer. Que assim seja. Uma boa noite.